Boa noite, amigos, boa noite, bem-vindos ao nosso canal da Casa Espírita Entidade Assistencial Vandir Dias. Meu nome é Rafael Afonso e hoje vamos fazer a continuidade do nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Estamos no capítulo 13, que é um capítulo muito legal, onde André Luiz vai começar a falar dos fluidos, como eles influenciam a nossa vida, como influenciam nossas atividades, os nossos passos, tá? Então, é um capítulo muito legal, assim, muito fácil de entender, assim, é um capítulo menos complexo, vamos falar assim. E eu dividi em 3 partes, para a gente poder ver, porque ele é bastante extenso também, a maioria dos capítulos desse livro são bem extensos. Então, vamos juntos aí desvendar um pouco mais dos mistérios, né, do mundo espiritual que André Luiz traz para nós, nessa evolução onde ciência e espírito, né, a ciência e a espiritualidade caminham juntas. André Luiz vem unificar essas duas, explicar cada vez melhor para nós todo esse processo. E antes da gente começar, lembro vocês aí para se inscrever no nosso canal, tocar o sininho, né? Aqui embaixo aí vocês têm essa opção. Vocês acompanharem nossos estudos, estar sempre ligados aí no que está acontecendo, todas as nossas atividades, tá? E, obviamente, compartilhem, enviem para suas famílias, amigos, mande os vídeos para que a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas e, quem sabe, ajudar alguém que precisa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar novamente com a nossa prece. A prece de abertura, que é uma prece que nos ajuda a acalmar nosso coração, a pedir o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo, de todos os mentores da nossa casa, para que possamos, nesse momento, iniciar esse estudo dessa obra magnífica de André Luiz, para que eles possam acompanhar nossos passos, os mentores, junto da presença do nosso anjo da guarda, cada um com seu anjo da guarda em seu lar, recebendo fluidos de harmonia, fluidos de tranquilidade, de paz e de amor, para que possamos nesse momento levantar nossa vibração e ter acesso, né, mais facilmente receber as informações desses mentores da nossa casa, para que esse estudo possa ser guiado por eles, possa ser alinhado pela orientação deles, sempre buscando um entendimento completo de todas as lições, trazendo tudo para o nosso dia a dia, o dia a dia atual. Pedimos que Deus nos abençoe, que eles nos guiem, que Ele cuide de cada família, onde quer que elas estejam, nesse momento, que elas sejam abençoadas pela luz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas vibrações da nossa casa. Que assim seja, perdão. Muito bem. Vamos então começar, né, entrar mais a fundo aí no capítulo 13, onde o capítulo 13 é um capítulo, obviamente, eu vou fazer o sumário, né, dos conceitos principais para nos ajudar no capítulo 13, tá? Então, esse sumário a gente vem fazendo a cada um dos estudos para ajudar a gente a relembrar. Então, quando André Luiz fala evolução em dois mundos, significa que nós estamos evoluindo no mundo carnal, com essa ferramenta, homens e mulheres, né, temos esse corpo físico, e também no mundo espiritual. Então, nós viemos passando por diversas roupagens, por diversas espécies na Terra. Mineral, unicelulares, vegetal, animal, até chegarmos aqui homens, que somos hoje, né? O ser mais desenvolvido. Então nós viemos passando por várias trocas de roupas, né? O nosso espírito, ele vem evoluindo na Terra, ganhando cada vez mais condições, mais aprendizado, vem chegando a níveis melhores, passando por essas experiências na carne. E nós trocamos de perispírito, né? Porque lembrando que tem o espírito, perispírito e o corpo de carne, né? Nós vamos trocando o perispírito para termos diferentes corpos de carne, porque esse corpo físico é a nossa ferramenta de trabalho aqui na Terra. Precisamos de um corpo físico para, com o espírito aqui nessa matéria densa, possa fazer o que tem que fazer, trabalhar as missões, os resgates, reajustar problemas de vidas passadas e assim por diante. Então a gente precisa de um corpo físico. E como a gente vem passando por isso, para ter um corpo físico, nós precisamos de uma forma, que essa forma é o perispírito. O perispírito ele é exatamente uma cópia exata do nosso corpo físico, célula por célula, só que ela é de uma matéria sutil. Então as células vão se ajeitando nesse formato
para que nós tenhamos esse formato. Tá? É um corpo energético, um corpo diferente, uma forma sutil diferente, não é dessa forma aqui. Só que ele tem formas, né? Então, com base nessas formas, eu até coloquei o exemplo aqui da forma de bolo, não importa a massa que você prepare, você pode ter mais de um formato, dependendo do corpo físico, dependendo da forma que você tem, né? Então, você pode ter corpos físicos diferentes, dependendo do perispírito que você tem. E foi assim que a gente veio evoluindo. No começo, o nosso perispírito era muito simples, formas unicelulares, e a gente veio alterando esse corpo físico com base no espírito. Quando a gente foi evoluindo como espírito, a gente tinha um perispírito muito simples, a gente atendeu, a gente cresceu moralmente, intelectualmente daquela forma rudimentar, tá? Chegamos no limite, aí precisamos de experiências novas. Para ter experiências novas, precisamos de ferramentas novas, precisamos de um corpo físico novo, para poder expandir e fazer coisas diferentes, crescer e evoluir. Então, fomos modificando o nosso corpo físico. Então, começa no espírito, nosso processo, o espírito precisa de novas experiências, e aí ele começa, obviamente, com a ajuda dos construtores, com a ajuda de Jesus Cristo, né? Ele vem nos ajudando nessas transformações. Recebemos uma nova forma, né? Um novo formatinho, então éramos unicelulares, ganhamos um rabinho, depois estamos ganhando perna, depois estamos ganhando um braço, e assim nós viemos evoluindo, né? E essas espécies estão aí com diferentes formatos, né? Até para que nós tenhamos um corpo físico diferente, que é a ferramenta, para que a gente possa vir aqui e executar coisas diferentes, tá? Essa é uma base para vocês entenderem um pouco essa história, esse formatinho, né, de evolução, um sumário simples, e aí com base todo esse processo de evolução, foi se criando o que o André Luiz chama de automatismo celular. O que seria esse automatismo celular? Nosso espírito, nós, na forma original, na forma de criação, sem estar encarnados, nós criamos uma forma, com o tempo, com várias e várias encarnações sucessivas, nós criamos formas de se conectar ao perispírito, e o perispírito se conecta no corpo humano por pontos vitais, que André Luiz fala, são 7, né? Esses pontos vitais são formas que o nosso espírito, eu falo como se fosse terceira pessoa, né? Mas somos nós comandamos todo o processo. E muitos comandos que nós temos, que nós fazemos, são inconscientes. Então eu não preciso pensar para ter fome, eu não preciso pensar para enxergar, eu não preciso pensar para sentir o tato, os diversos sentidos do corpo humano, a audição, né? Então esses processos a gente não precisa pensar para ver. A gente está vendo o tempo inteiro, é automático. Esse automático que Deus trata, que são os pontos vitais que controlam as células nas diferentes regiões, fazendo com que elas tomem essas formas, né? É por isso que nós somos originários, né, de a fecundação de um espermatozoide e um óvulo, né, 2 seres unicelulares. Essa união forma um ser novo, uma célula nova, que começa a se multiplicar na forma. Vai se multiplicando aqui na forma. E como é que a gente sabe que essa célula é do coração, essa é do pulmão, essa é do olho, essa é da mão, essa é da unha? São todas células. Tudo que você vê na frente do espelho, tudo que você toca, são células. Então, como é que o corpo sabe? Como é que essa célula sabe que elas vão trabalhar no formato de coração e no formato de fígado, no formato de pulmão, no formato de cabelo, no formato de unha? São os pontos vitais que comandam essas regiões, que fazem com que elas trabalhem daquela forma, controlado por nós em espírito de forma automática. A gente nem pensa para isso, é muito legal. Tá? Só chegamos a esse nível porque nós passamos por diversas encarnações e nós, como espírito, já aprendemos, né, a fazer tudo automaticamente. A gente não precisa gastar tutano e gastar tempo pensando para controlar todas essas funções. É muito legal, tá bom? Tomando essa base para a gente seguir em frente, a gente vai começar agora sim o capítulo 13, né? Ele fala da alma e fluidos, tá? E o capítulo 13 ele é bastante extenso, como eu comentei, e eu quebrei ele em 3 partes, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje de fluidos em geral, o fluido vivo e o selvagem desencarnado, tá? Só lembrando que no começo do livro, não temos em vídeo isso ainda, tá? A gente começou esse processo de fazer no canal recentemente, então a gente não tem desde o princípio do livro, desde o primeiro capítulo, e no primeiro capítulo do livro, o André Luiz traz para nós que nós estamos envoltos nesse fluido cósmico universal, tá? E é como se fosse uma ideia para vocês, tá? Para vocês terem uma noção, é muito mais complexo do que isso, né? Mas a gente quer trazer para vocês aqui uma
uma ideia que imagine um aquário. É muito maior que isso, porque o aquário ele é finito, tá? E o universo ele é infinito. Mas imagine que o universo é um aquário. E nós estamos imersos dentro da água desse universo. Então, o fluido cósmico universal ele está em volta de nós, é como se nós estivéssemos lá dentro. Obviamente, de novo, tem que expandir um pouco a mente e pensar que o universo é infinito, mas ele está embebido, né? Nós estamos no meio, como se estivéssemos imersos dentro desse fluido universal, fluido cósmico universal, que é o princípio de tudo para a geração da vida, para a geração do espírito, para a geração de todos os seres que Deus criou. Então, essa é a matéria-prima básica. André Luiz traz isso para nós no começo do livro. Então é importante vocês entenderem isso, que ele vai abordar em mais detalhes aqui o trabalho dos fluidos e o impacto dele, né, no nosso processo evolutivo, tá bom? Então imagine que nós estamos todos, os planetas, os seres humanos, a espiritualidade, tudo embebida em volta, né, como se fosse um grande aquário, um imenso aquário, onde está todo mundo lá dentro, e o fluido cósmico universal girando em torno de todos, tá? Como se fosse o nosso ambiente. Tendo isso em mente, a gente consegue começar com fluidos em geral, tá bom? Então vamos lá. Fluidos em geral. De novo, pessoal, quem quiser acompanhar no livro, tá? Capítulo 13, item fluidos em geral. A consciência que aprendera a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza, isso somos nós, né? Trazendo um pouquinho para cá, que somos a consciência que somos nós, que a gente começou a aprender, nós temos dentro do nosso corpo físico, nos capítulos anteriores, André Luiz, nós aprendemos a mexer com a química dos alimentos. Quando a gente se alimenta, a gente tem um monte de químicas, né? São enzimas, e ferro, e magnésio, e manganês, e cálcio, são um monte de são itens da tabela periódica, né? A gente vai abordar um pouco aqui a parte da tabela periódica também, são itens que estão nessa matéria, que é, na matéria que eu falo, planeta Terra, onde nós precisamos, como matéria que é originária do planeta Terra, construída com os itens da tabela periódica, nós somos, essa ferramenta é isso, tá? Nós aprendemos a transubstanciar, tirar a energia desses alimentos, desses compostos químicos, né? Então a gente aprendeu isso ao longo das diversas reencarnações, isso está no livro lá para trás, e logo, logo a gente vai atualizar todos os capítulos aí em vídeo para ajudar vocês, tá bom? Em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, né? Então a gente passou por várias roupagens, várias espécies e vários ambientes, tá? A gente aprendeu a coletar, por isso que o homem é o ser que consegue se adaptar em qualquer lugar do planeta. Porque nós já passamos por diversos lugares e aprendemos a lidar com isso nas encarnações anteriores como seres não tão evoluídos como nós, como répteis, como animais, como pássaros, como pinguins, passamos por diversos lugares e aprendemos a transubstanciar o que tem aqui na Terra de diversas formas. E as células aqui estão preparadas para isso. Nosso espírito está preparado para trabalhar com essa máquina aqui que é tão complexa, né? Ele fala para manobrar os fenômenos de mentação, os fenômenos mentais e reflexão, de que o pensamento é a base fundamental. Então a gente veio crescendo nessa evolução crescente de espécie em espécie, até chegarmos no ser mais complexo, com a capacidade cerebral altíssima, a maior capacidade cerebral que tem na Terra hoje. Nós somos o ser com maior capacidade. Nós vamos criamos remédios, vamos até o espaço, fazemos próteses, fazemos transplante de órgãos, coisas que nenhum dos outros animais consegue fazer. Nenhum deles, tá? Então a gente consegue, hoje, olhando para todo esse processo, entender por que nós somos, nosso pensamento é uma base de criação, que movimenta essa criação. E aí que vem a parte dos fluidos, que o fluido, como é a criação, como ele é a base para a criação de coisas, a base para a criação de processos e novas energias, o pensamento vai atuar nesses fluidos, tá? Então, primeiro ele vem também trabalhando a definição desse fluido, tá? Então, definimos o fluido dessa ou daquela procedência, isso significa que tem mais de um tipo de fluido, tá? Como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à pressão, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmas. Então, ele trabalha a ideia de que os fluidos são muito parecidos com os líquidos que nós temos aqui, né? Encarnados. Então, se a gente tem um líquido, água, por exemplo, se você joga uma tigela sobre esse formato, se você pressiona numa seringa, ou se você pressiona alguma coisa que você pode, ou na mangueira, ela vai sair com um jato. Então,
os fluidos têm uma forma de comportamento elas se adaptam ao meio onde eles estão e ficam naquele meio, tá? Eles são maleáveis, dependendo do ambiente onde eles estão inseridos, tá bom? Então, temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Então, até a luz do Sol, até os raios luminosos do Sol, que geram calor, são considerados fluidos, nesse que é um conceito que o André Luiz vai trazer, mais amplo espiritualmente, tá? Para a gente poder calibrar o nosso entendimento do que ele chama de fluidos aí, para a gente continuar o capítulo, tá bom? Aí ele vem agora abordar rapidamente o que é o fluido vivo, tá? Então, o que seria esse fluido vivo? No plano espiritual, então não é esse plano de carne, tá? No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme. Então, já é um fluido diferente. Então, nós estando no mundo desencarnados no mundo espiritual, nós vamos começar a lidar com esse fluido vivo e multiforme, que ele pode ser moldado, tá? Estuante e inestancável, quer dizer, é uma coisa que fica jorrando e não acaba, né? Ele fica contínuo. A nascer-lhe da própria alma, então nós geramos. É interessante que nós, pegando o fluido cósmico universal, podemos gerar coisas com o pensamento, tá? Já começa com o pensamento lá atrás e agora ele vem falando que nascer da própria alma, a gente pode gerar isso, tá? De vez que podemos defini-lo até certo ponto como por subproduto do fluido cósmico. Olha lá, boa. Agora vem completar o que eu estava falando. O fluido cósmico está disponível, nós estamos embebidos nele e como nós pensamos, nós geramos alguma coisa diferente, tá? Absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador e esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade, a nossa responsabilidade, própria, com base nos nossos pensamentos, desejos. Olha a nossa responsabilidade aí, no processo, né? A gente tem esse que ele fala que essa força emanante do Criador, que é esse fluido cósmico, nós conseguimos absorver e transubstanciar e movimentar isso, criar coisas com isso, tá? Sob nossa responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Então nós temos essa possibilidade de influenciar a criação a partir desse processo de gerar alguma coisa com o fluido cósmico. Então ele não fala exatamente o que é até esse momento, ele não fala o que podemos ser bom ou ser ruim que a gente está gerando, mas ele está falando o processo de como pode ser gerado e como nós somos responsáveis, absorvendo esse fluido com um processo como se fosse a respiração e transmutando ele em alguma coisa, tá bom? Esse é o ponto que nós estamos aqui, tá? Vamos lá. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Aí, beleza. O André Luiz vem com esse segundo ponto. Nós absorvemos e aí a gente gera alguma coisa. A gente traz, a gente começa a gerar coisas tão incríveis com a nossa mente no mundo espiritual que a gente não havia sonhado, a gente não tem essa lembrança encarnados. A gente consegue co-criar coisas utilizando esse fluido cósmico, tá? Onde nós estamos todos embebidos aqui, né? Nesse universo onde tudo isso emana do nosso Criador, emana de Deus, nosso Criador celestial. De certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. Olha que legal. Então nós estamos lá no mundo espiritual, a gente consegue enxergar o mundo encarnado. Olha que interessante. O mundo encarnado, o mundo vivo, né? O mundo onde os encarnados estão, os desencarnados. Quem está desencarnado enxerga esse mundo. E é até meio óbvio o que ele está falando, porque a gente sabe que a gente é nós espíritas, né? Sabemos que existe obsessão, sabemos que os espíritos vêm aqui, pedimos ajuda dos mentores a vir, né? Mas ele está colocando essa frase, né, para a gente poder entender que no mundo espiritual você pode ver o planeta, você pode ver as coisas, você pode estar vivendo no dia a dia aqui, meio perdido, desorientado, mas se você está orientado, porque o perdido desorientado às vezes fica em processo obsessivo, se agarra à família quando desencarna e ele não sabe onde ele está perdido nesse processo de desencarne.
Não é nesse caso que nós estamos nos referindo. Estamos referindo que o espírito pleno, equilibrado no mundo espiritual, ele consegue, ele vê o mundo, ele encontra essa matéria física densa, só que ele entende que está numa escala vibratória diferente, por ser mais denso, tem escala vibratória diferente, tá? Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, lá a tabela periódica que eu falei para vocês lá, né? Em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária, engrandecem-lhe a série esquiogenética. Então eu coloquei, o Luiz vem com muitas palavras, né, como médico e um estudioso, né? E ele aproveitou para trazer bastante palavras aí da parte química, da parte biológica. Ele estudou muito isso lá e foi muito ajudado no mundo espiritual para trazer essas informações para nós, né? Então a gente vem aqui, o que o André está falando? Aqui lá no mundo espiritual existe uma tabela periódica aumentada. Quem lembra da tabela periódica aí, eu não lembro de cabeça, tá? Mas a gente tem a tabela, a gente tem o nitrogênio, o oxigênio, tem o carbono, tem um monte das nossas moléculas aqui na Terra que formam essa carne, que formam essa matéria que está aqui na Terra, e ela tem um certo nível, a gente não tem todos, não tem muito mais, só tem aquilo que está na tabela, não foi encontrado mais nenhum elemento químico diferente ainda no planeta. Então tudo que foi encontrado está lá. E se eu não me engano, são 92 no total, tá? Se desses, tem uns 5 a mais que são não voláteis, tá? Mas 92 que eu me lembro, né? Esses 5 eu não sei nem se encaixam ou não nessa tabela. Mas que seja o número 92 ou mais, tá? Faz tempo que eu vi isso já, né? Mas a gente pensa que André está falando que existem elementos para baixo do hidrogênio e para cima do urânio, que naquela época o urânio era o 92º, né? Então existem mais elementos químicos à disposição do espírito no mundo espiritual para a criação. Então, o que ele fala de esquiogenética, para ajudar isso, né, é a grande síntese, onde contém séries das individuações químicas, tabela periódica de elementos químicos encontrados na Terra. Tá? Então, a tabela total, com todos os pesos, os mols, eu não vou lembrar todos os nomes corretamente, tá? Mas todo esse processo aí chama-se de esquiogenética. É que dali é a base para toda a vida na Terra, como a conhecemos. Então, ele está dizendo que no mundo espiritual tem mais coisa, é mais amplo, temos fluidos diferentes, tem uma química diferente no mundo espiritual, tá bom? Muito bem, vou seguir aqui. E aí ele continua, até coloquei isso aqui como um fechamento para esse fluido vivo, né? Para a gente pensar que ele fala no solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, muito mais do que tem na Terra, todos eles miando na quintessência, né? Que ele fala, a quintessência aí seria são processos mais depurados dessa criação, é um processo que já passou a quintessência na Terra, seria o éter, seria coisas mais depuradas, mais sutis, né? Correspondente ao peso específico do espírito, então já está no nível do espírito, não está no nível da Terra, né? E detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza. Então a gente começa a ter o nosso... Aqui são as telas mentais, quando ele sempre fala, ele fala bastante em outros livros, aqui desse livro também, né? Que o homem projeta as telas mentais, né? Isso no mundo espiritual, eles chamam de telas, as telas mentais estão aqui exemplificadas, né? E é onde a gente começa a criar com o fluido, tá? Com essas telas mentais. Se o plano terrestre é o seio tépido da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer, que é aqui, né, na Terra, a gente nasce, cresce, se reproduz, né, e morre, em energia consciente, o plano espiritual é a escolha em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Então, no mundo espiritual, a gente começa a se aperfeiçoar, a gente tem oportunidade para isso, de gerar telas mentais diferentes, de fazer escolhas diferentes, de se preparar, e obviamente vamos ter que retornar, isso a gente é bem provável, né? Se nessa vida a gente foi muito bem, não fez nada de errado, maravilha, esse é o objetivo, né? Se a gente evitou esses equívocos, más escolhas nessa vida, mas muito provavelmente tem mais escolhas de vidas passadas que a gente ainda vai ter que acertar. E faz parte do processo. Então, quando a gente for lá para o mundo espiritual, vamos nos abastecer de conhecimento,
caminhar, né, para a gente conseguir se elevar, para na próxima encarnação ser melhor ainda e resolver cada vez mais as pendências que deixamos para trás aí, nas nossas escolhas, tá bom? Muito bem, então esse é o fluido vivo, finalizando a parte do fluido vivo, desse capítulo 13, onde André Luiz mostra para nós como a gente pode moldá-lo ao nosso bel prazer, ao nosso pensamento com essas telas, com base nas escolhas e sentimentos. Ele vai entrar mais para frente também, já dando um spoiler para vocês do próximo, como a gente, com o pensamento e com o sentimento, o que acontece com essas telas, tá? Então, se liguem, a gente acompanha aqui o estudo para vocês aprenderem mais, tá bom? Muito bem? Vou seguir para o próximo ponto do capítulo, que agora ele fala da vida na espiritualidade, tá? Ele vai começar a dar mais detalhes para nós. Vamos lá, vamos ver o que André Luiz tem de experiência para compartilhar. Na moradia de continuidade para a qual se transfere, que nós lá no mundo espiritual, ou numa colônia, ou passando pelo umbral, nós temos essas possibilidades. André Luiz já trouxe esse conhecimento para nós em outros livros, né? Encontra, pois, o homem... Desculpa, vou começar de novo. Na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra. Olha que interessante. Com os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia na natureza. Então, que legal, vamos parar um pouquinho aqui. Então, a gente tem essa sensação de ter o chão em cima e embaixo, né? Porque a gravidade, ela dá a sensação de ter a parte de baixo, a parte de cima. Então, a gente, mesmo no mundo espiritual, a gente encontra isso, a gente tem essa sensação de estar embaixo, a gravidade puxando a gente para o chão. Também existe dias e noites marcando a conta do tempo para que a gente possa... Isso é muito bom, né? Olha que interessante, porque a gente não é tão traumático a encarnação e nem a desencarnação. Porque imagina se você... Lá é só dia, que tem dia e noite. Quando você desencarna, ou lá não tem dia e noite, para o seu cérebro, para a sua mente, o impacto é muito grande. Então lá, esses processos na vida de espiritualidade, eles são iguais à Terra. Tem a sensação de gravidade, onde a gente fica, né, em pé, andando, caminhando, tem marcação de tempo, tem dias e noites, os mesmos horários, né? E só que ele fala que é interessante que os fatores de ambiente mudam, porque é um clima constante e quase uniforme. Então não tem aquele muito frio nem muito calor. Ele fala aqui que os equinócios e solstícios se entrelaçassem nas próprias forças. Então, o equinócio e o solstício, né, é o frio e o calor, né? O pico do frio e o pico do calor, né, o dia mais frio, o dia mais quente, se unisse e ficasse na mediana, tá? Retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Então, fica sempre um clima uniforme. Então, isso é muito legal, né? Já é um benefício para nós, né? Temos lá todas as leis que nós temos aqui de tempo, de noite, gravitação para a gente poder caminhar, para a gente sentir, né? Não ter tanto impacto no desencarne, e também não tem frio, não tem calor demais. A gente vai ficar sempre na temperatura amena. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Olha que interessante. Então quer dizer que lá, quando nós estamos no mundo espiritual, numa colônia, em algum lugar, existe vida lá, não só humana, dos animais e plantas. E eles já foram domesticados, principalmente os domesticados por nós, né? Então essa fauna, esse ecossistema está lá, e eles são aprimorados, eles são melhorados para que eles nos ajudem aqui na Terra, para que a Terra evolua também. Então olha que interessante, novas espécies, ou espécies cada vez com mais conhecimento, potenciais cerebrais aumentados, porque os outros animais também estão ficando mais inteligentes, mais saudáveis contra doenças, né? Então tudo isso vem acontecendo, e aí está explicando que isso acontece também na espiritualidade. Essa é a grande razão deles estarem cada vez nos acompanhando e seguindo
com novas romagens, com novas roupagens para eles, porque eles também são espíritos. Nós já fomos como eles. E eles, para isso, é um adiantamento que nós estamos dando, né? Nós que já chegamos nisso, nós estamos auxiliando eles a se desenvolverem mais rapidamente, tá bom? Que também é caridade. Muito legal, né? Então vamos lá. A segunda parte aqui da vida na espiritualidade. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem, no plano extrafísico, à reprodução limitada. Então, as plantas que estão lá na colônia no nosso lar, ou nas colônias do mundo espiritual, elas também se reproduzem limitadamente, deixando descendentes no mundo espiritual que mais tarde voltam também à Terra. Né? Voltam também aqui, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhe dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. Então, eles começam a ficar mais robustos, os vegetais começam a resistir mais às pragas. Então, existe também um trabalho no mundo espiritual para que essas plantas e a fauna e a flora, elas comecem sempre a estar em processo de evolução, atendendo, claro, a esse e eles também encarnam, também vêm para cá, tá? A gente vai ter mais estudos sobre isso mais para frente, tá bom? Ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o corpo ciclópico do planeta, então ele está falando já, aqui é uma foto até que eu tirei do filme Nosso Lar, né, para quem assistiu, e foi uma ótima visão que a gente tem. Imagina que a Terra está aqui no corpo ciclópico, né, arredondado do planeta, e existem aí, né, regiões, montanhas, né, e também tem vales, né, onde as cidades espirituais estão situadas, né, onde as cidades espirituais estão, o nosso lar está no topo de uma dessas montanhas, é uma colônia, e as pessoas vão caminhando, e a parte de baixo onde está o umbral, né, por isso que existe ele vai explicar um pouquinho o porquê disso, porque a parte de baixo é umbral, né, e é uma forma criada por nós, né, o umbral é sempre criado pelo ser humano que ele se perde no pensamento, tá? Então vamos lá. Circunda o corpo psicótico com extensas zonas cavitárias, aqui é a parte cavitárias, né? Referente à cavidade, que é a cavidade situada, uma cavidade são os vales profundos, né? Sobre as linhas que lhe demarcam o início de aproveitamento, qual se observa na crosta da própria Terra, a estender-se da superfície continental até o leito dos oceanos. Então, imagina que são cavidades assim, que vão até o fundo dos oceanos, que são muito profundos. São lugares assim muito profundos. Então essas zonas, elas vão descendo, elas vão subindo até esses picos. Isso no mundo espiritual, tá? São essas montanhas que estão assim, depois tem esses vales entre essas montanhas. Por que isso? Por que isso acontece? Porque são vales profundos, tá? E vai até o leito dos oceanos, né? Onde eu estava aqui, começam as povoações felizes, então ele vai falando, né, que isso vai acontecendo dessa forma, começam as povoações felizes mais em cima, né, mais alto, e as menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas, que por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, vão descendo lá, receando ou detestando a presença da luz. Então, uma das frases importantes que a Luiz fala, e ele fala em outras obras, né, eles temem as formações dos próprios pensamentos. Então, e isso é importante a gente reforçar aqui, o umbral, as zonas umbralinas, são criações humanas, são criações nossas, são as nossas telas mentais que são deturpadas pelos nossos sentimentos, que criam lugares obscuros, sombrios, e nós, por vibração, por afinidade, nos encontramos quem tem a mesma vibração daquela região, um vale entre uma montanha e outra tem um vale, depois tem outro vale entre outra. Então, por vibrações diferentes, nós caímos em lugares diferentes. E provavelmente já passamos por zonas umbralinas, né? É muito provável que já desencarnamos com raiva, ou com ódio, ou com apego ao material, ou com vários problemas que nós já estudamos no Espiritismo, que são que levam a gente para o umbral, que levam a gente para pensamentos que travam, que a gente fica preso a um sentimento de ódio, de rancor, e todo esse sentimento que nos prende, nos leva a essas zonas cavitárias, que a Luiz fala aqui. Nós ficamos lá até mudarmos, até quebrarmos as telas mentais onde estamos presos e mudarmos a forma de pensar. Tá? Então,
É importante que nós sempre pensamos isso agora, encarnados, para nos prepararmos, né, para sermos pessoas que perdoam. E não é fácil perdoar, não é fácil relevar erros, não é fácil, né, mudar a nós mesmos, não é fácil, mas esse é o processo, essa é a mensagem. Quanto mais a gente fizer isso, menos períodos em zonas cavitárias, né, entre as montanhas vamos ficar, e mais períodos estaremos aqui em colônias de amor, ajudando ao próximo, evoluindo, tendo chance de aprender coisas novas, boas. Essa que é a grande mensagem que nós estamos finalizando aqui o estudo de hoje com a vida na espiritualidade, tá bom? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. O capítulo 13 é um capítulo bem extenso, mas ele é bem leve, ele traz bastante conceitos. Então, vocês ficarem com alguma dúvida, depois vocês voltam, assistem um pouquinho, tem também um livro, tá? E qualquer coisa também pode procurar a gente, tá? Chama a gente aí na mensagem, no grupo, chama na página, aqui no nosso canal do YouTube, que nós vamos fazer de tudo para poder auxiliar vocês a tirar qualquer dúvida, tá bom? Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento, para que possamos aí ter um final do dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, depois de tantas bênçãos e tantos conhecimentos recebidos, né? Muito bem. Nesse momento, uma vez mais, agradecemos muito a Deus Pai Todo-Poderoso, a Nosso Senhor Jesus Cristo, todos os mentores da casa, por nos auxiliarmos nesse estudo, por nos dar a oportunidade de aprender tantas coisas diferentes, tantas coisas para o nosso crescimento espiritual nessa encarnação. São itens tão importantes para que possamos crescer, para que possamos nos modificar, para que possamos ser pessoas melhores, espíritos melhores. Então, por causa disso, eu agradeço muito. Agradeçamos muito a todas as oportunidades que nós estamos ganhando, as chances que nós estamos de enxergar nossas atitudes, de modificá-las, o quanto o pensamento é importante aqui no encarnado, tanto quanto no desencarnado, que possamos modificar nossos pensamentos, que possamos fazer a reforma íntima, para que possamos projetar telas mentais, situações diferentes, melhores do que viemos projetando hoje. Tanto encarnados, para que com essa prática agora chegamos lá no mundo, quando chegarmos no mundo espiritual, chegamos melhores, já praticando hoje, né? Pedimos também humildemente que nesse momento toda a luz, toda a força, todo o amor que Nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos e os médicos do astral possam depositar nos trabalhadores da saúde nesse momento, enfermeiros, médicos, assistentes, todos aqueles que estão cuidando desses tantos doentes, num momento tão complicado, arriscando a própria vida, que Nosso Senhor Jesus Cristo os proteja, os abençoe e os ilumine. Abençoando também todos aqueles que estão doentes, que eles possam tirar seu aprendizado e passar por esse processo da melhor maneira possível. A todos nós em nossas casas, que estamos aqui passando por um momento de isolamento, longe dos nossos familiares e amigos queridos, que possamos tirar nossos aprendizados e nos melhorar a cada dia que passa, todo esse processo. Que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, que abençoe os lares e as famílias, todos aqueles que não têm lares, que estão aí na rua, que possa abençoar todos nós. E sempre lembremos dele, sempre tenhamos certeza que não estamos sozinhos em todo esse processo. Um grande abraço a vocês todos, meus amigos. Até o próximo estudo. Tchau, tchau.